Mas antes disso, pessoal, chegou a hora daquele quadro que você já conhece e eu também adoro muito, viu? Todos nós queremos ficar um pouquinho, né? Ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque chegou a hora do quadro Fique Mais Rico. É isso mesmo, Marquinhos hoje está muito animado porque o 13º dele já está na conta, né, Marquinhos? Ainda não? Tá certo. Gente, olha, por falar em 13º salário, todo trabalhador com carteira assinada tem o direito de receber um salário extra se estiver trabalhando o ano todo na mesma empresa. E hoje, né, 30 de novembro é o último prazo para os patrões pagarem a primeira parcela dele. Ele é um alívio no orçamento doméstico. E aí? Tá com o 13º na conta? Já caiu o seu aí também? Já está pensando em ir às compras? Bom, olha só, calma. Para tudo aí, né, preste muita atenção, né, porque no nosso quadro Fique Mais Rico de hoje traz o nosso educador financeiro, José Mário Carvalho, que dá dicas muito importantes e preciosas, né, para você fazer um bom uso deste dinheiro. Bom dia, Zé Mário, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso quadro. Bom dia, Alex. Bom dia quem está conosco. Dia de receber o 13º salário conforme a legislação, né, Alex? A gente sabe que não são todas as empresas que conseguem pagar, mas a primeira parcela deve ser paga até o final do dia de hoje, 30 de novembro. Tá certo. Ô, Zé Mário, eu sempre tive assim uma... Primeiro, além dessa questão da importância do dinheiro para o trabalhador, é muito importante também que se diga que é um dinheiro muito interessante, porque ele ajuda, né, a aquecer a economia, é um dinheiro que com certeza é muito bem-vindo para o comércio, para o mercado, sobretudo nesse momento, a gente ainda está com ressaca da pandemia, né? O que o 13º hoje injetaria na nossa economia, a nível nacional, aqui no estado de Goiás? Bom, o Diese fez um levantamento, como todos os anos ele faz, né, sobre o incremento na economia com o pagamento da parcela da gratificação natalina, que é o nome técnico do 13º salário, né? Gratificação natalina ou gratificação de Natal. Então, veja, nesse ano de 2022, a previsão é que o incremento na economia seja da ordem de 249 bilhões e 800 milhões de reais. Só o 13º vai impactar isso na economia brasileira. Sendo que aqui no estado de Goiás, essa parcela vai girar em torno de 6,7 bilhões, que serão disponibilizados, não toda a maioria desse recurso, porque boa parte dele, infelizmente, como em todos os últimos anos, vai ser utilizada para renegociar dívidas antigas, lamentavelmente. Ô Zé Mário, nos últimos anos tem aumentado esse dinheiro a mais na economia. Como é que você vem acompanhando aí, né, esse incremento do 13º nos últimos anos? Bom, então em 2014, Alex, nós fizemos um programa aqui para a RBC, né, nas terças-feiras, e falávamos lá em novembro de 2014, eu recuperei essa pauta aqui, em novembro de 2014 nós falávamos sobre o 13º salário naquele ano. Então, veja bem, a estimativa em 2014 é de que fossem pagos 158 bilhões da economia brasileira, hoje é praticamente 250, mais de 100 bilhões a mais, né? E para o estado de Goiás, isso sobraria aproximadamente 4 bilhões, hoje nós temos 6,7 bilhões. Se a gente for aplicar um índice de atualização, que pode ser o IPCA, que foi o que eu fiz, né, que é a inflação oficial brasileira, o índice de preço ao consumidor amplo, nós vamos ver que de 2014 para cá, para 2022, praticamente ele está estabilizado. Né? Se a gente corrigir aquele valor de 2014, vamos encontrar um valor semelhante a esse que está sendo disponibilizado para os trabalhadores esse ano. Isso diz o quê? Que, em primeiro lugar, nós, em tese, não tivemos progressão de empregos. O nível de empregabilidade continua praticamente o mesmo comparado com 8 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar disso, depois de uma pandemia em que a economia andou de lado e muitas vezes para trás durante 2 anos, é um dado a ser comemorado, porque ainda assim nós estamos mantendo um patamar de um nível anterior à pandemia, né?
Bacana. Ô Zé Mário, é uma curiosidade minha e eu tenho certeza que de muito trabalhador. Como é que é feito o cálculo, como é que se chega, né, a esse montante, a esse valor que precisa ser repassado ao trabalhador? Bom, nós temos alguns cálculos que precisam ser feitos. É bom o nosso ouvinte ficar antenado para isso, porque existem algumas características em função da forma em que você é remunerado, né, Alex? Então, existem 3 cálculos básicos que são feitos. Aquele integral é quando o funcionário trabalhou os 12 meses do ano, ou ele já tem de casa mais de 12 meses. Ele já completou mais de um ano na empresa, ele tem direito a um salário, a um 13º salário pleno, como se diz, né? Nesse caso, então, como é que seria o cálculo? Toma-se o salário do mês anterior, como eu, empregador, tenho que pagar a primeira parcela em novembro, eu vou pegar o salário do meu funcionário de outubro, vou dividir por 2, e essa será a primeira parcela de pagamento para ele sem desconto nenhum. Né? É importante deixar claro aqui para o telespectador, para o nosso ouvinte, que esse cálculo, no primeiro momento, ele não envolve verbas que não são regulares, comissões, gratificações, esse tipo de coisa. Nós estamos falando de salário. Isso entra no cálculo? Sim, em alguns casos entra, mas não é simplesmente pegar o do mês anterior. Aí, nesse caso, se ele é irregular, se ele é variável, teria que fazer uma média. Bom, isso é para aquele camarada que está trabalhando na empresa 12 meses ou mais. Para quem tem menos do que esse período, ele vai receber proporcionalmente ao prazo que ele está trabalhando, sempre considerando o seguinte, né? Quando o funcionário trabalhou menos de 12 meses no ano, a fração de 15 dias ou mais é considerado um mês cheio. Né? Então, se você está trabalhando há 6 meses e 17 dias, você tem direito a 7 parcelas sobre 12 para receber o 13º salário. Né? E no caso do comissionado, aquele camarada que recebe por comissão, que existe muito na área imobiliária, esse tipo de coisa, aí sim, aí é um pouco bem mais complicado o cálculo, porque deverá ser calculada a média, né, dessas comissões no período e adicionada ao pagamento do 13º salário. Sempre lembrando que não se pode contratar ninguém baseado num salário apenas em comissão. Ele tem que ter a parcela fixa e a parcela variável, que seria a comissão. Sobre a parcela fixa não se discute. É o mesmo caso que nós já discutimos antes, se ele é integral ou se ele é proporcional. Mas a comissão, sim. A comissão tem que fazer uma média dessas comissões e pagar em cima da média. Ô, Zé Mário, conta para mim também, porque assim, a gente fica curioso. O 13º, assim como o salário normal, ele prevê, por exemplo, a questão de descontos? Sim, mas só na segunda parcela. Então, o que prevê a legislação? Que no dia 30 de novembro, o empregador disponibilize para o seu trabalhador 50% do salário de outubro, né, que é o mês base para ser tomado, se esse trabalhador tiver 12 meses de serviço ou mais. Né? Como será paga a segunda parcela? A lei também prevê que essa segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro, que é para dar a possibilidade do trabalhador utilizar a segunda parcela para as compras de Natal. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas é a lei, está escrito na lei que é assim que tem que proceder. Nessa segunda parcela é bom ter um pouco de cuidado, porque ela não é igual à primeira. A segunda parcela vai vir agregando todos aqueles descontos previstos. Um deles é o INSS, o outro é que se você recebe um salário que foge da isenção da tabela do imposto de renda, é nessa segunda parcela que será descontada a parcela do imposto de renda sobre o salário recebido. Então, tem que ter cuidado sobre isso, porque não são 2 parcelas iguais. Nunca serão 2 parcelas iguais. A primeira é sem desconto nenhum e a segunda engloba todos os descontos que não foram contabilizados na primeira. Zé Mário, agora a pergunta, né, que todos nós estamos esperando a resposta, né? Eu queria aproveitar, lógico, todo o seu conhecimento para quem realmente vai receber, tem direito ao 13º. Meu amigo, vamos lá, o que fazer com esse dinheiro que vai cair na conta, esse dinheirinho extra, dependendo aí do perfil do trabalhador, paga as contas, faça umas comprinhas, se der, separa ali um pouquinho para presentear a família, o que fazer? Aplica. Vamos separar essas pessoas que vão receber, esse universo de pessoas que vai receber o 13º salário em 2 grandes grupos. Aqueles que têm dívidas para pagar e os que não têm dívidas para pagar. Então, vamos tratar dos primeiros, né?
Se você tem algum tipo de obrigação que precisa ser liquidada, está correndo juros, esse tipo de coisa, que é normal, todo mês, então é agregado cada vez mais juros, você deve sim pegar essa parcela e tentar liquidar o máximo possível de dívidas que você tem, escolhendo sempre aquelas para pagar primeiro, as que contêm as taxas de juros mais pesadas, pela ordem. Um rotativo de cartão de crédito, né, você não pagou a fatura cheia e então ele entrou no rotativo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você tem cheque especial e está com cheque especial a descoberto, o limite a descoberto, esse é o segundo a ser pago. E aí depois vem aquelas parcelas normais que, dependendo da época em que você contratou esses empréstimos ou financiamentos, as taxas de juros elas variam de um para outro. Hoje nós estamos com uma Selic chegando perto de 14% ao ano, praticamente um recorde histórico no Brasil. Então, quem estiver tomando capital agora, quem estiver financiando algum bem agora, vai pagar juro altíssimo. Então, se você está nessa situação, procure liquidar primeiro essas. Esse é o grupo dos que têm dívidas. O grupo aquele mais feliz dos que não têm dívidas, você pode, dadas as condições e as circunstâncias que você vive, você pode até fazer um agrado, né? Uma pequena viagem, um presente um pouco mais elaborado, para o cônjuge, para as crianças, enfim. Mas sempre é bom ter em mente o seguinte: nós estamos saindo de uma pandemia, a nossa economia ela depende muito do mercado internacional para a transação de commodities, né? O que são commodities? São aqueles bens que têm pouca tecnologia agregada. Então, o Brasil é um grande exportador de commodities, mas esse também é um grande problema. Vou dar uns exemplos aqui. Café, açúcar, soja, farelo de soja, minério de ferro, petróleo. Se você sair do Brasil e for para qualquer outro país, esse produto é igual em qualquer um deles. Por isso que eles são chamados de commodities, né? Eles são regulares em qualquer lugar no mundo. Como eles têm pouca tecnologia embarcada, é um produto que sofre muito com exportação, principalmente. Então, nós vendemos produtos básicos e importamos produtos elaborados, com alta tecnologia embarcada, iPhone, TV de plasma, TV de tela fina, automóveis de 400, 500 mil reais por mês. Bom, é sempre bom, então, ter em mente o seguinte: a economia está um pouco claudicante, apesar dos números, nada está muito seguro, e isso não é uma exclusividade do Brasil. Ontem eu passei 2 horas conversando com um amigo meu que mora em São Francisco, na Califórnia. Ele disse: o negócio está feio aqui, cara. Você acha que o Brasil está com problemas, os Estados Unidos? Não está tão simples aqui. Existe uma diferença entre a mentalidade empresarial e econômica brasileira para a americana, mas aqui está todo mundo com o pé atrás com relação a essa situação que nós estamos vivendo, e isso é mundial. Então, se você tem a felicidade de não precisar se preocupar em liquidar dívidas, então você pode utilizar uma parte desse dinheiro para compor a sua reserva, não custa nada aumentar uma reserva, isso é sempre bom, te livra de dissabores instantâneos e imediatos, né? Ah, não, mas eu agora, poxa, eu passei um trabalhão, 2 anos trabalhando, pandemia, trancado em casa, isso e aquilo, eu liquidei tudo as coisas que eu tinha, eu acho que eu mereço, essa expressão um pouco complicada, né? Eu acho que eu mereço uma graça para mim e para minha família. Faça uma viagem, faça alguma coisa de diferente do usual do dia a dia, sempre cuidando para não contratar, não adquirir dívidas com isso. Lembrando, né, Zé Mário, que também em janeiro nós temos aí, muita gente tem aquelas despesas, né? Material escolar de menino, IPVA, IPTU, e aí vai indo, né? Material escolar é um dos detalhes da escola, né, Alex? Por exemplo, temos rematrícula, que normalmente é a matrícula e mais a primeira mensalidade paga. Que todo ano reajusta. Exatamente. Né? Então, salário de professor reajustou, energia subiu, aquela coisa toda. É o momento em que as escolas têm para equalizar os preços das parcelas, das prestações, das mensalidades que eles cobram, e aí vem aquela pancada, né? Você está saindo de uma ressaca de despesa de Natal e Ano Novo, aí vem férias, aí vem Carnaval. Então, depois da quarta-feira de cinzas é que o Brasil começa a funcionar realmente na prática. E aí começa, é escola, é uniforme, é material escolar, é transporte escolar que ficou caríssimo. Mensalidade, você paga uma matrícula e paga mais um mês em cima, normalmente as escolas privadas exigem isso. Depois disso vem IPTU, vem IPVA, nossa, é um monte de coisa no início do ano. Então,
é bom ficar esperto para o que vem pela frente. Tá certo, Zé Mário. As nossas produtoras aqui, a Luciane, dizendo que merece comprar um presentinho para ela. Se não tiver com dívida, pode, né, Zé Mário? Não é que não possa, não é que não possa, pode, mas sempre tendo os dois pés no chão, né? Eu volto a bater nessa tecla. As pessoas que vão precisar de crédito, seja para abrir um empreendimento, seja para trocar de automóvel, comprar um imóvel, alguma coisa nesse sentido, nós estamos vivendo um período em que você vai ter que se deter muito mais na análise disso, porque nós estamos vivendo um pico de taxa de juros. Tudo que você contratar em termos de crédito hoje será caro. Pode ser que daqui 6 meses esteja bem mais barato do que hoje, só que como você contratou com juro em alta, você vai pagar toda essa série de pagamentos com essa taxa de juros, a menos que você consiga uma renegociação com o credor. Ah, meu amigo, esse tal de câncer chamado juros, mas esse é um assunto para depois. Zé Mário, 10 horas e 23 minutinhos, queríamos mais uma vez agradecer sua presença aqui, seus ensinamentos são muito importantes para nós. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tá certo, gente.